Porque jogar no Atlético, cara, é isso. A pressão é muito grande. É um clube gigante, cara. Entendeu? Uma camisa pesadíssima. Vamos dar um exemplo aí, um exemplo de agora, um exemplo atual. O Ademir, quando chegou no Atlético, ele chegou voando. Todo mundo chamava de fumacinha e tal. Ele entrava no jogo, o time do Atlético estava bem. Agora, o atleta conseguir jogar bem numa fase ruim do Atlético é muito difícil. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem essa frieza, essa mente forte para aguentar a pressão que é, as pancadas que vem, para poder desenvolver o bom futebol dele. Hoje o Atlético, enquanto numa fase ruim, e o Ademir, eu vi um Atlético Curitiba no Paraná que eu nunca vi aquilo. Eu não tô criticando não, até porque eu acho ele bom jogador, tá? Eu não gosto de falar que o jogador é ruim, não, porque se o cara chegou no profissional é que ele tem uma qualidade. Talvez ele não tenha qualidade para estar naquele time, mas ele tem uma qualidade. Então não falo que o jogador é ruim. Mas contra o Curitiba, o Ademir foi chutar uma perna com a bola com a esquerda, ele caiu. No outro lance, ele foi chutar com a direita, ele caiu também. Isso é porque ele é ruim, não, porque ele tá sentindo a pressão de jogar no Atlético. O Atlético é gigante, cara. Jogar no Atlético, assim, e ainda mais eu que sou de Belo Horizonte, imagina, eu chegava em casa, eu não podia fazer nada. Não pegava, o Juninho tá aqui, um amigo meu de longa data, ele sabe disso. A gente chegava em casa, depois da derrota, eu não podia acender a luz da minha varanda, porque senão... Vizinha gritar do outro lado. Já jogaram bomba dentro... Foda, hein, tio? Já jogaram bomba dentro da garagem da minha casa, no Betânia, quando eu jogava no Atlético. Então, assim, imagina, eu com 18, 19 anos, ter que lidar com essa pressão toda e mostrar um trabalho dentro de campo. Então, jogar no Atlético realmente é muito pesado, mas muito gratificante, muito legal. Ainda mais as pessoas que pegaram a fase boa, então. Aí que marca mesmo e as pessoas realmente saem torcedores do Atlético. Ô, velho, isso é interessantíssimo que você falou, porque a gente critica muito uns caras que a gente punha esperança e, igual você mesmo falou, poderia ter dado mais pelo clube, mas não chegou naquele ponto que a gente esperava que pudesse chegar. Você se colocou nesse balaio aí. E isso, às vezes, não é culpa do cara, às vezes é culpa da pressão, do momento ali, da diretoria, da torcida. Mas isso até, isso até um ponto como muito os importante pra responsáveis de uma gente transição analisar, da cara. base e do profissional Sim. fazem essa transição. Como o treinador do profissional vai trabalhar esse atleta, né? Se é só, como acho que o Lincoln falou, se é só um sparring para treino, se quer continuar Realmente a aproveitar maturação o do cara. atleta, né? Tem que ter uma sabedoria muito grande pra você colocar um atleta pra jogar, né? De preferência, qual que é o melhor modo de colocar o atleta pra jogar? Quando o time tá bem, quando o time tá ajustado, quando você tira uma peça e põe outra, não muda muita coisa. O Atlético do ano passado, gente. O Atlético do ano passado poderia jogar qualquer um ali que ia jogar bem. Agora, hoje o Atlético vive uma má fase. A gente tá falando de um cara que chegou bem, né? Usando o exemplo do Ademir de novo. Volto a repetir, gosto muito dele, acho um excelente jogador. Só que, por a fase do Atlético estar ruim, ele não consegue dar um passe, ele não consegue fazer o mano a mano. Ele não consegue mais passar do lateral. O último jogo Atlético e Flamengo, ele entrou no jogo, aquele menino lá, o Ayrton, engoliu ele. Porque ele não tem a confiança de pegar a bola e ir pra cima do lateral. O forte dele é esse. É o mano a mano, é 1-1, igual o Keno do outro lado. Também a mesma coisa, tá sem confiança. A pressão é muito grande, tem que ganhar, tem que ter resultado. O elenco que o Galo fez. Não pode ficar fora ano que vem da Libertadores, o estádio novo. Você acha que o jogador não sabe disso? O jogador tá por dentro de tudo isso. Pô, hoje nós temos um elenco para ser campeão, porque a gente não tá nem no G4. Hoje a gente tem um elenco para disputar todas as competições que a gente entrar. A gente não tem 11 atletas, a gente tem 20. Então, assim, a pressão é muito grande. A gente precisa classificar, a gente precisa estar na Libertadores, a gente tem que dar uma resposta. Então, é uma pressão muito grande. Pro cara lidar com isso, né? Qualquer um consegue, não. E você olhando de fora, por que você acha que não tá rolando? Que Cara, rolou ano passado com a mesma galera e esse ano desandou. Cara, a gente até começou a conversar ali, né, Fael, a respeito disso. Eu acho que envolve muita coisa. E eu tenho que até medir aqui as palavras para poder falar, porque eu não tô lá dentro, né? Eu, como atleta, eu consigo imaginar algumas coisas. Eu consigo identificar algumas coisas. Por exemplo, eu acho que a mudança do Cuca foi muito precipitada. Como o Cuca estava no mercado, vocês vão lembrar disso, a pressão sobre o Turco aumentou demais. Aumentou demais, assim, e não era para aquilo tudo naquela época ali. O Atlético estava na frente das competições, o Atlético estava brigando ali ainda pela a frente da tabela, mas a pressão se aumentou muito no Turco por causa que o Cuca estava no mercado. E o Cuca, na minha opinião, é o maior treinador da história do Atlético. Conquistou uma das maiores conquistas com o Atlético, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então ele tá ali no hall dos melhores treinadores. E até eu, naquela mudança, eu achei que ia ser algo positivo, porque eu identificava o Turco como um cara muito parceirão, um cara muito amigo.
e o elenco do elenco do Atlético, um elenco pesado, do jeito que é, precisava de um cara de pulso firme, que tinha coragem de tirar o Hulk em certos momentos do jogo, entende? Porque você tem que pensar no cara, você tem que poupar o cara não vai conseguir jogar os 90 minutos de todos os jogos, e o Turco não tinha essa coragem de tirar o Hulk. Uma das coisas que eu identificava como atleta de fora e torcedor também. Tinha jogo que chegava aos 30 minutos do segundo tempo, a gente via que o Hulk já estava desgastado, ele estava fazendo força demais, corria o risco de machucar, e o Turco não tinha coragem de tirar. Quando trocou pro Cuca, eu falei, pelo menos o Cuca é um cara que vai ter peito, é um cara que vai chegar, um cara que vai chamar, se tiver que tirar, ele vai tirar, como ele fez ano passado, no começo do ano passado, que o Hulk ainda não estava no momento melhor dele, ele deixou o Hulk no banco. E precisa desse tipo de treinador quando o elenco é muito pesado, né? Então, eu achei que a mudança seria legal, só que o Atlético ficou 3 meses sem vencer em casa com o Cuca. O que a gente ouve falar muito é que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho muito analítico, né? Um trabalho mais antigo, uma forma de trabalhar mais antiga e tal, e talvez isso não agrada a todos os atletas. E um ambiente de futebol, você precisa ter um ambiente harmônico para as coisas acontecerem. O futebol tem muito disso, participei de muitos elencos, tecnicamente, fisicamente muito bom, mas que não se davam bem, chegava dentro do campo, as coisas não aconteciam. Já participei de elencos medianos que chegaram nos objetivos, porque se uniram, se deram muito bem e a coisa andou dentro do campo. Então eu acho que tem que ter um ambiente harmônico, você não precisa ser amigo de ir na casa do seu companheiro de trabalho, mas um respeito, né? E eu acho que essa metodologia de trabalho dele, eu acho que não está agradando a todos. É o que eu vejo de fora e que eu já ouvi alguns comentários, não posso afirmar, mas talvez seja isso que não deu aquela liga. Mas era a mesma do ano passado, a mesma metodologia. Mas esse método de trabalho que colocou o Alan como candidato à seleção, o Jair como candidato, levou o Everson, o Hulk depois de 7 anos, e isso não tem 365 essa que é a dias. dúvida da galera. Exatamente, mas quando se torna 2 anos seguidos de um mesmo trabalho, a coisa ela muda um pouco. Existe um desgaste pro boleiro, 2 anos num trabalho que não... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Falar de mim. Eu sou um cara que vivi as duas metodologias de futebol que hoje se discutem muito. Hoje tem a tal da periodização tática. Ou eu trabalho analítico, o que eu trabalho analítico? Eu trabalho mais parado, por exemplo, vou fazer cruzamento, eu rolo a bola pro lado e cruzo. Vou fazer finalização, o auxiliar rola para mim, eu venho e bato no gol. Trabalho parado, analítico. E hoje se fala muito de trabalho sistêmico, que é um trabalho que você envolve outras ações dentro do treinamento, mais próximas do jogo. Por exemplo, eu quero fazer finalização, eu ponho um joguinho. Aí dentro do joguinho eu ponho uma numeração de atacantes maior do que defensores, então a probabilidade de finalização é muito maior. Então você está trabalhando finalização dentro de um jogo, que é mais parecido com a realidade do futebol, né? Então eu vivi essas duas metodologias de trabalho. Lá no começo, há 15 anos atrás, era mais o trabalho analítico. Então, muitos atletas estão acostumados com o trabalho analítico. Então, por exemplo, vai na academia, faz ali o extensor, a flexora, o adutor, o que é isso? Cadeia aberta que se chama. Que você faz força sem estar com os pés no chão. Hoje em dia, o estudo já diz que o ideal para o atleta é fazer força com os pés no chão. Porque a realidade do atleta é fazer força com os pés no chão. Então começou a se fazer trabalho de agachamento com barra na beirada do campo, aí tira e dá um arranque, dá uma transferência. Começou a fazer avanço a fundo, que é exercício que você faz com força com o pé no chão. Então, duas metodologias de trabalho. Eu sou um cara mais antigo, eu me sinto bem com o analítico. Tô dando exemplo. Aí vem um cara que só trabalha sistêmico. Isso pode gerar mais lesões em mim, porque meu músculo está acostumado a trabalhar de um jeito. Aí daqui a pouco muda o jeito de trabalhar. Eu posso vir a ter mais lesões. Então, assim, nós estamos falando de um jogador. Você imagina lidar com 30. Uns preferem o trabalho mais analítico, outros preferem o trabalho mais sistêmico. Aí, beleza, você fez uma colocação. Pô, mas ele chegou e deu certo no primeiro ano. É a mesma coisa quando você troca. Você está no seu serviço, as coisas não estão dando certo. Você está meio chateado e tal. Aí surge a notícia que vai trocar o seu supervisor. O que você vai querer fazer? Eu vou mostrar trabalho. Eu preciso estar aqui. Eu vou mostrar trabalho. Então a motivação é outra. Então o primeiro ano de um trabalho, a motivação é muito grande. Por mais que você não goste do trabalho que o treinador está passando, você vai fazer afinco, você precisa mostrar o seu trabalho. Já no segundo ano é diferente. Entendeu? Você já pode não estar rendendo mais tudo que você podia render. Você trabalhou 10 anos de uma maneira, agora você está trabalhando 2 de outra. Então, assim, muita coisa envolve futebol. Vou dar outro exemplo aqui que eu observei no Atlético. O Atlético contra o Ceará, ele teve 11 escanteios. Eu não sou analista de desempenho, mas assim, eu vendo o jogo... Foram mais, hein? O cara vai falando, você vai contando.
cara vai falando, e como eu sou atleta, eu presto atenção, às vezes, em coisas que o torcedor não presta atenção, passa batido do Com torcedor. certeza. Enquanto Juventude foram 16 escanteios, Fael. O Atlético em nenhum escanteio levou perigo ao gol do adversário. Uhum. Aí você olha pro Palmeiras, líder da competição. Pra mim, o Palmeiras já é campeão, já tem 5 rodadas pra trás, o Palmeiras já é campeão. O Palmeiras não perde. O equilíbrio do Palmeiras é enorme. Se ele não ganha, ele não perde. Você vai bola parada do Palmeiras. Todas as bolas paradas do Palmeiras é perigo. E será que não tem ninguém observando isso? Pô, a gente teve 16 escanteios contra o Juventude, 12 contra o Ceará, não levamos nenhum perigo de gol. Pô, a gente precisa ser melhor na bola parada. Nosso time tem que levar perigo na bola parada. A bola parada decide jogo. Então o Atlético não foi, sabe, constante nas partidas dele, falhou em muitos pequenos detalhes, que às vezes o torcedor não percebe, mas é o que faz a diferença no final do jogo. Olha o Palmeiras, vamos buscar aí no Palmeiras aí, e olha que eu não tenho esses dados, mas vamos buscar aí no Palmeiras quantos jogos o Palmeiras venceu de bola parada. Eu aposto que eu sei que foi mais de 10. Porque a bola parada do Palmeiras, cara, ela é eficaz. O Palmeiras pode estar jogando mal o jogo, mas ele vai lá e ganha na bola parada. Então é um detalhezinho que, pô, será que estamos reparando nisso? Será que a gente tá dando ênfase nisso aqui? Ou a gente só tá focado no que a gente fez ano passado? Entendeu? Então isso pode ser que seja uma das coisas que levou o Atlético a não ter um ano galáctico, né? Como o ano passado.